Olá, jovens postam imagens de racha na internet e acabam virando caso de polícia. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. A Brigada Militar vai centralizar seus esforços a partir desta semana em 4 eixos principais da criminalidade para alcançar um objetivo comum: a diminuição dos atentados contra vidas, tentativas de homicídio e assassinatos na área do 22º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Lajeado. Para isso, definiu que o combate aos furtos, aos roubos, ao porte de armas e ao tráfico de drogas será intensificado a partir de ações diversas de policiamento ostensivo, orientações à população e serviços de inteligência. A medida já vinha sendo discutida entre os comandantes das guarnições dos 27 municípios que fazem parte do batalhão, mas ganhou reforço na semana passada, em um encontro que reuniu, além da cúpula do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Vale do Taquari, representantes da Polícia Civil e de órgãos ligados à segurança. A ideia é criar um esforço conjunto envolvendo, além das polícias ostensiva e judiciária, o Ministério Público, a Polícia Rodoviária Federal, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Lajeado, de acordo com o foco. A troca de informações entre estes entes nortearia a decisão de ações determinadas e com alvos pré-definidos. O titular da Delegacia de Polícia de Lajeado, Silvio Rups, ressalta que já existem canais de comunicação efetivos com a Brigada Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário, e que pretende manter a forma de atuação e o permanente diálogo para reduzir a criminalidade. Rubens explica que em todas as investigações, e principalmente naquelas que envolvem crimes graves, a Polícia Civil busca obter provas de maneira mais rápida possível e, por isso, a troca de informações com a comunidade e outros órgãos deve ser ágil. E denúncias anônimas feitas à Brigada Militar e ao Grupo Rodoviário da Polícia Militar de Teutônia no último final de semana levaram à identificação de 3 jovens efetuando manobras perigosas e rachas de motocicleta na ERS 128 e em estradas do interior. Por meio das redes sociais, o policiamento verificou as informações em vídeos e fotos divulgados pelos próprios envolvidos. Segundo a capitã Carmine Brescovitch Fontoura, comandante da 2ª Companhia do 40º Batalhão de Polícia da Polícia Militar, com sede em Estrela, as informações foram repassadas formalmente ao Ministério Público para a apuração do crime de trânsito. Em um dos vídeos, publicado no sábado, há pelo menos 6 motocicletas na rodovia. O motorista empina o seu veículo enquanto a pessoa que grava as imagens registra a velocidade em que está conduzindo a própria moto, 80 km por hora. Em seguida, outras motos ultrapassam. Carmine ressalta que o excesso de velocidade gerado pela prática do racha ou pelas manobras perigosas oferece risco aos motoristas, caroneiros dos veículos e ainda aos pedestres que estiverem na via pública. Considerando que a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária tiveram conhecimento dos fatos após a ocorrência, sem a constatação da situação de flagrante, não é possível a confecção das infrações administrativas. Caberá ao Ministério Público a apuração das responsabilidades e, posteriormente, ao Poder Judiciário o estabelecimento e a aplicação da penalidade. E um motociclista foi flagrado portando maconha em fiscalização de rotina do Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul. Foi por volta das 5 da tarde desta terça-feira na IRS 130. No quilômetro 70, a guarnição abordou uma moto emplacada em Arroio do Meio. Com um homem de 24 anos, os policiais encontraram 5,5 gramas de maconha. Ele foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e liberado após o registro por posse de entorpecentes. E o motociclista foi autuado por dirigir sem carteira nacional de habilitação por volta das 3h30 da tarde desta terça-feira na ERS 129. O condutor da Honda CG de Encantado foi abordado pelo Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Encantado no quilômetro 73 da rodovia, no bairro Planalto. Segundo o policiamento, o homem de 53 anos seguia no sentido Mussum-Roca Salles. Depois do processo de autuação, a moto foi entregue a uma pessoa habilitada.
E um estabelecimento comercial localizado nas estradas dos Imigrantes, no bairro Lambari, foi alvo dos criminosos na terça-feira por volta das 5h30 da tarde. Conforme informações da Brigada Militar, o proprietário estava efetuando o pagamento dos funcionários quando 2 indivíduos chegaram armados e anunciaram o assalto. Eles levaram certa quantia em dinheiro não informada pela Brigada. Os policiais realizaram buscas na localidade, mas não encontraram a dupla. E o Corpo de Bombeiros de Encantado combateu um incêndio em um aviário localizado à margem da ERS 433, no quilômetro 8, nesta quarta-feira. A guarnição foi acionada por volta das 5 horas e o combate foi realizado por cerca de 30 minutos, com aproximadamente 500 litros de água. Segundo os bombeiros, o fogo começou em um dos aquecedores e não se alastrou pela estrutura. Atingiu apenas alguns aquecedores e bebedouros. Também houve perda de algumas aves. 2 irmãos foram alvejados no bairro Laranjeiras, em Bom Retiro do Sul, por volta das 6h40 da tarde desta terça-feira. Um deles, Jacó da Conceição Carlos, de 27 anos, foi atingido na região do abdômen e faleceu depois de dar entrada no Hospital de Caridade Santana. O menor de idade, Ângelo da Conceição Carlos, de 17 anos, permanece hospitalizado. Segundo informações da polícia, os 2 sofreram atentado enquanto estavam indo denunciar ameaças que teriam sofrido durante a tarde de ontem. Eles estavam com a mãe. Os disparos ocorreram próximo ao mercado do bairro, na rua Arlindo da Silva. A Polícia Civil colheu depoimentos. 3 testemunhas teriam presenciado o crime. 2 homens em uma caminhonete efetuaram os disparos com espingardas. O crime teria sido motivado por furto em estabelecimento comercial no centro da cidade. O corpo de Jacó da Conceição Carlos foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal. Em encontro foi discutida a redução da maioridade penal no Brasil. Veja com Priscila Machado. Governo, representantes do governo federal e da sociedade civil defenderam que a redução da maioridade penal não trará uma efetiva diminuição no crime entre os jovens. Segundo o ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, a maior parte dos atos infracionais cometidos por jovens, por adolescentes, não estão relacionados a crimes contra a vida. Ainda, segundo o ministro, a maior parte dos países que adotaram essa redução da maioridade penal não obtiveram êxito. Não há nenhuma demonstração em lugar nenhum de que a redução da maioridade penal resolva o problema. Nós precisamos, inclusive, ter a capacidade de mostrar à população brasileira que o adolescente não é impune. O adolescente que entra em conflito com a lei, e o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que ele cumpra medidas socioeducativas, que são gradativas, conforme a gravidade do ato infracional que ele comete. Só trabalhamos uma terminologia distinta da terminologia que a sociedade está acostumada a usar. Como o Estatuto da Criança e Adolescente prevê a proteção integral da criança e do adolescente, nós não falamos em prisão, nós falamos num estabelecimento onde o adolescente cumpre medida socioeducativa. Então nós também temos que mostrar à população que não há esta impunidade que muitos dos defensores da redução da maioridade defendem. Então é um debate que visa, antes de tudo, desmistificar determinados conceitos que foram colocados a público e fazer um grande debate que é legítimo por parte da sociedade brasileira de quais as formas mais eficientes para a gente reduzir a violência e a criminalidade. A proposta de emenda à Constituição 171, que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no fim de março. Isso permite que a proposta seja tramitada pelo Congresso Nacional. Se a PEC for aprovada pelo Congresso, os adolescentes maiores de 16 anos passariam a responder criminalmente pelos seus atos. Hoje, infratores entre 12 e 18 anos são submetidos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando comete alguma infração, os pais do adolescente são comunicados. Dependendo da gravidade do ato, o jovem é liberado ou encaminhado a uma unidade de internação.
A internação provisória pode durar até 45 dias. Até o fim desse prazo, o adolescente é julgado e pode sofrer medidas socioeducativas, como privação de liberdade, semiliberdade ou liberdade assistida. A internação pode durar no máximo 3 anos. O jovem é reavaliado a cada 6 meses por uma equipe multidisciplinar, que determina se ele tem ou não condições de voltar à sociedade. Geralmente são internados jovens que cometem atos de homicídio, tráfico de drogas ou são reincidentes em crimes violentos. Atos com menor gravidade são convertidos em advertência, reparação de danos e prestação de serviços à comunidade. Agora, Priscila, e os representantes de movimentos sociais, o que eles falam sobre o assunto? A Aline, representantes da sociedade civil presentes no evento, também são contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E eles também defenderam um fortalecimento das políticas socioeducativas já previstas, já existentes para crianças e adolescentes infratores. A resposta são políticas públicas consistentes, determinantes a integrar, agregar o jovem na sociedade e não excluí-lo através de um sistema de punição, aprofundando com a redução de 18 para 16. Dados do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, de 2013, mostram que atualmente há em torno de 23 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas com privação de liberdade. Esse número representa 0,08% do total de adolescentes brasileiros. Já outros 88 mil adolescentes cumprem medidas socioeducativas ou de prestação de serviços à comunidade ou em liberdade assistida. Foi realizada no dia 30 de abril, no Seminário Sagrado Coração de Jesus, a Conferência Municipal de Educação de Arroio do Meio. Na ocasião, foram discutidas e votadas as 20 metas propostas para o Plano Municipal de Educação, baseado nas diretrizes do Plano Nacional. O encontro contou com a participação de 50 delegados, representando pais, alunos, gestores, professores, sociedade civil e a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O Plano Municipal de Educação vem sendo discutido desde agosto de 2014 e guiará a educação no município pelos próximos 10 anos, incluindo as escolas municipais, estadual e particular. Baseado em diretrizes a nível nacional, o plano visa alcançar a erradicação do analfabetismo, a gestão democrática, a valorização dos profissionais, a qualidade do ensino, cidadania e igualdade. Para isso, propõe ações que prezam pela melhoria da qualidade do ensino dos alunos da educação infantil, ensinos fundamental, médio e também da educação superior, além da educação para jovens e adultos. A partir da votação, a coordenação do Fórum Municipal de Educação organizará o texto final para encaminhar o projeto à Câmara de Vereadores para aprovação, respeitando o prazo de 25 de junho. Durante o evento, o prefeito Sidney Eckert lembrou do trabalho histórico de Arroio do Meio nas áreas de educação e saúde, que juntas representam quase 60% das despesas do município. E a produção do petróleo em março foi 13,9% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. Daniela Almeida tem as informações. O volume da produção de petróleo no Brasil em março deste ano cresceu 13,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a produção de gás natural em março deste ano também aumentou. 14,6% na comparação com março de 2014 e 0,3% na comparação com fevereiro deste ano. A produção total de petróleo e gás natural alcançou em março deste ano cerca de 3 milhões de barris diários, sendo cerca de 2 milhões e 400 mil barris de petróleo e aproximadamente 95 milhões de metros cúbicos de gás natural. A ANP revela ainda que a produção do pré-sal em 46 poços foi de quase 673 mil barris por dia de petróleo e 25,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. De Brasília, Daniela Almeida.
O Tribunal de Contas do Estado, na sessão da primeira Câmara de terça-feira, julgou irregulares as contas da gestão do exercício de 2012 do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Triunfo, Lino Faustino Viegas. Foi-lhe determinado a obrigação de ressarcir R$ 673.864 aos cofres públicos. A decisão não é definitiva, cabendo recurso ao Pleno do Tribunal em 30 dias a contar da publicação do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. Seguindo o voto do relator do processo, o conselheiro Marco Peixoto, o tribunal fixou o débito referente às inconformidades verificadas no pagamento de diárias e de vantagem intitulada parcela autônoma, em percentual superior ao devido. Lino Faustino Viegas ainda foi multado em R$ 1.500, que é o valor máximo previsto em lei estadual para a inobservância das normas constitucionais e legais reguladoras da gestão administrativa. O tribunal também recomendou ao atual administrador para que sejam observadas as condições e prazos quanto ao encaminhamento das normas pertinentes à base da legislação municipal e ao Sistema para Controle de Obras Públicas, o SISCOP, devendo tais matérias serem objeto de verificação em futura auditoria. E o Programa das Forças Armadas investe em atletas de alto rendimento. A Carolina Rocha nos traz informações. Essa chuva, sol ou vento, os arqueiros da Força Aérea Brasileira estão sempre de olho no alvo. A missão deles é representar o Brasil em competições internacionais de tiro com arco, como os Jogos Mundiais Militares de 2015 na Coreia do Sul e as Olimpíadas no Rio em 2016. Daniel Xavier já era pentacampeão brasileiro e bicampeão sul-americano quando entrou para as Forças Armadas em 2014. A Força Aérea Brasileira abriu concurso para os atletas do tiro com arco, no caso, e outras modalidades também, para estar complementando o quadro de militares que vão estar participando dos Jogos Mundiais Militares, para a continuidade dos resultados, né? Tanto de 2011, que foram os Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro, e esses atletas que já faziam parte da seleção brasileira vieram já de treinamento nessa modalidade e de competições também participando dessa modalidade. A seleção foi feita por um edital público, em que o atleta se inscreveu e teve o desempenho em competições avaliado. O programa é uma parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte. Daniel virou terceiro sargento temporário na corporação, assim como Sara Nikitin, tricampeã brasileira. Os atletas podem permanecer nas Forças Armadas por até 9 anos. Como nós somos sargentos, a gente recebe o salário, então a gente pode ser atleta em tempo integral. Isso é muito importante, porque na nossa modalidade isso é recente. Isso proporciona muitos ganhos para a gente, porque a gente pode ter mais treinamentos e aumentar muito a qualidade dos nossos treinos. O programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas oferece, além de um salário mensal, toda a estrutura de treinamento, incluindo o apoio de profissionais como nutricionistas, massoterapeutas, fisioterapeutas e, claro, atendimento médico e odontológico. Marinha, Exército e Aeronáutica já incorporaram em seus quadros desde 2009 mais de 600 atletas. Das Olimpíadas de Londres de 2012, dos 256 representantes em diversas modalidades, 65 eram militares que participavam do programa. Eles foram responsáveis por 5 das 17 medalhas conquistadas pelo país. Do total, são 29 esportes atendidos, sendo que 5 são exclusivos dos Jogos Militares, como o paraquedismo, os pentáculos militares e a orientação. Para o programa deste ano, foram 10 milhões de reais do Ministério do Esporte e 10 milhões de reais do Ministério da Defesa, entre salários e equipamentos. De 2011 para cá, nós fomos incorporando, refinando esse projeto, e hoje eu diria que nós temos aí dentro do conjunto de atletas nacionais aí, nós temos uma grande quantidade deles que faz parte das nossas Forças Armadas, né? Só para ter um exemplo, a gente tem hoje dos bolsas, as 4 tipos de bolsas que o Brasil tem pelo Ministério do Esporte para estimular os atletas, dos melhores atletas, praticamente metade delas estão concentradas também em atletas militares. Os atletas incorporados ao serviço militar podem continuar competindo em seus clubes de origem e ainda receber patrocínio.
Quando convocados, precisam comparecer às unidades da força que fazem parte. E é um prazer assim estar fazendo parte dessas duas famílias, que na verdade uma se completa com a outra, né? Tanto o esporte quanto a carreira militar tem muita coisa em comum aí, né? Nesse. Uma das maiores feiras dos setores de construção, mobiliário e decoração do estado terá seu lançamento no próximo dia 15 de maio. A Construmóvel 2015, organizada pela Associação Comercial e Industrial de Lajeado e Governo de Lajeado, acontecerá entre os dias 22 e 27 de setembro no Parque do Imigrante. A feira, que acontece desde 2003, tem o propósito de integrar e fomentar o desenvolvimento da construção civil e mobiliário no Vale do Taquari. A última edição ocorreu em 2013, quando passaram pelo Parque do Imigrante cerca de 27 mil visitantes. O governo de Lajeado garantiu repasse de R$150 mil em projeto que ainda irá para votação na Câmara de Vereadores. O valor será revertido em segurança, mídia e limpeza. Conforme a titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Ivanete Maria Fracaro, o evento trará benefícios para todos os segmentos da feira, que terão a oportunidade de fechar negócios no local. Segundo a coordenadora de eventos da ACIL, a Loiva Regina Wilner, cerca de 60% dos espaços estão comercializados. Serão utilizados os pavilhões 1, 2, 3 e 4, os saguões 1 e 2 e a parte externa do parque. Os pavilhões 1 e 2 contarão com as construtoras, comércio e outros serviços. O 3 abrigará a mostra arquitetônica e design, que terá seu espaço ampliado nesta edição. O pavilhão 4 vai contar novamente com café e música ao vivo, além de outras atrações. O evento de lançamento será às 7h30 da noite no Salão de Eventos da ACIL. E os pacientes com suspeita de dengue devem procurar atendimento médico imediato. Acompanhe com Leonardo Meira. Esta unidade básica de saúde em Guarulhos, São Paulo, tem cerca de 16 mil pacientes cadastrados. Quase 10% dessa população já teve o diagnóstico de dengue confirmado. Nas ruas, dá para encontrar vários locais onde o mosquito pode procriar. E é da picada do Aedes aegypti que a pessoa contrai a doença. Essa dona de casa estava com sinais de dengue. Dor de cabeça, febre e o corpo todo doendo. Muitas crianças também podem contrair a doença. Foi o caso da Kevlin, de 7 anos. Desde janeiro é comum a recepção da UBS ficar assim, lotada. A maioria dos pacientes está com suspeita de dengue ou já foi confirmada com a doença e faz acompanhamento. Até a estrutura da unidade foi adaptada para tentar agilizar o atendimento. Nessa sala é feita a coleta de exames de sangue, a contagem de plaquetas, leucócitos e hematócritos que ajudam a definir os próximos passos no tratamento. E nessa parte de trás da UBS foi instalada essa tenda, onde os pacientes recebem medicamento e soro, promovendo a hidratação e diminuindo as chances de aumentar a gravidade da doença. Não existem medicamentos específicos para combater a doença. O controle da dengue está centrado na erradicação do mosquito, eliminando os possíveis criadouros. Por isso, toda pessoa com suspeita de dengue deve procurar um serviço de saúde, fazer repouso e ingerir bastante líquido. O que o paciente com suspeita de dengue pode fazer? Tomar bastante líquido. Essa é uma medida que salva vidas. É fundamental que ele, inclusive, force a ingestão de água e monitore, inclusive, a cor de sua urina. A urina estando clarinha é sinal que ele está hidratado. Enquanto ele não busca a unidade de saúde, ele deve tomar bastante líquido. Os sintomas da doença costumam aparecer a partir do 3º dia depois da picada do mosquito. Em muitos casos, o paciente pode ter febre alta, dor de cabeça, perda de apetite e manchas na pele. No caso da dengue hemorrágica, que é a considerada mais grave, o doente também pode apresentar vômitos, pele pálida, fria e úmida e dificuldade de respirar. A dengue é uma doença só, mas que tem 4 vírus que podem determinar no cidadão, ao longo de sua vida, 4 infecções pela doença. Você pode adoecer 4 vezes de dengue. Caso você seja infectado por um determinado vírus, você fica imune para esse vírus a vida inteira, mas sujeito a ter outras 3 infecções. Um dos fatores de risco associado a formas graves da doença é quando você tem uma segunda ou uma terceira infecção pelo vírus da dengue, que pode vir de uma forma mais grave
e levar o paciente a ter formas hemorrágicas e formas mais graves da doença. A AES Sul terminou o primeiro trimestre alcançando as metas de investimento previstas para 2015. Do total de R$ 202 milhões estimados para todo o ano, 52 milhões foram utilizados entre janeiro e março. A empresa aplicou os recursos em obras como troca de postes, construção de novos circuitos alimentadores, novas ligações, regulagem do nível de tensão, construção e ampliação de subestações. E o curso de atualização dos magistrados tem novo sistema para trabalhar conteúdos. Veja a matéria do Tribunal de Justiça sobre esse tema. A base continua a mesma. São cursos de imersão, em que os juízes convocados pelo Tribunal de Justiça se reúnem em determinado local durante 3 dias para a capacitação. O que mudou foi o sistema de tratamento dos conteúdos. Antes, os assuntos eram abordados principalmente através de palestras com especialistas em determinadas áreas, sem muito espaço para a interatividade. A proposta agora é que os cursos trabalhem temas específicos. A primeira edição abordou o direito e a execução penal, e os juízes alunos tiveram que propor soluções em casos práticos e reais. Trabalhos em grupos e resolução de casos concretos, né? E a partir disso, a partir da problemática existente nesses casos concretos, foram suscitadas várias questões que agora pela manhã foram submetidas ao conjunto dos participantes para novo debate. Debate aí com a amplitude de todos os 76 cursistas que estão participando. A nova sistemática parece ter agradado muito os participantes, que, como sempre, vieram das mais diferentes comarcas do estado. Ficou muito mais dinâmica, uma participação muito maior dos magistrados, que antes ficavam só acolhendo as palestras dos que vinham. E agora não, agora há uma interatividade muito grande. Eu acho que ficou excelente esse novo formato. Essa nova sistemática, ela permite que haja uma interação muito maior, uma troca de experiências e se saia daquela passividade de só se receber informações. Porque quando só se recebe informações, tu absorve pouco do conteúdo. Agora, quando tu debate, quando há trocas de ideias, a matéria fica muito mais viva e ela possibilita realmente uma maturação do conteúdo. O conhecimento base dos assuntos nós temos. O que se busca, então, é justamente essa troca de experiência, essa troca de informações, né? Então, eu acho que esse novo método, ele é bem mais dinâmico e ele está mais em consonância com novos métodos de ensino. Eu achei excelente, até porque tem a possibilidade de discutir com os colegas, analisar outros pontos de vista sobre as matérias que são importantes para a gente e aí a gente, através das diferenças, conseguir crescer e conseguir estabelecer no que a gente converge e a partir daí começar a aplicar em todas as jurisdições, né? Para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado e para a direção da Escola Superior da Magistratura, o novo sistema também marca o início de uma nova fase na qualificação dos juízes do Rio Grande do Sul. A avaliação ainda é parcial, mas de qualquer maneira, pelo que dos relatos já feitos, houve bastante aceitação. Nós temos ainda um sistema de avaliação que é a base também nesse novo modelo, que vai ser analisado a partir da avaliação feita pelos palestrantes, pelos cursistas, e aí nós vamos então verificar o acerto, os eventuais erros para corrigi-los. Eu acho que é a agilidade das informações, nos aproximarmos do juiz e conseguirmos eficiência nesses cursos, né? Além do que nós pretendemos também com esse tipo de gestão, redução de custos, né? E acho que vamos alcançar êxito nisso aí. A ideia também é de que consigamos agora dar concretude à lei que foi aprovada, tornando a escola como ente oficial do tribunal. E no dia D municipal, ocorrido nesta quarta-feira, ao meio-dia, o Hospital Bruno Born de Lajeado reuniu mais de 150 colaboradores em frente à Casa de Saúde. Estiveram presentes funcionários dos mais variados setores, além de médicos e integrantes da diretoria, e ainda parceiros da Secretaria Municipal da Saúde e imprensa.
O movimento foi uma mobilização ocorrida nos municípios que contam com santas casas e hospitais filantrópicos, onde cada entidade, de alguma forma, demonstrou a sua situação local em relação ao financiamento da saúde básica, ambulatorial e hospitalar, expressando as dificuldades perante o corte dos recursos feito pelo governo do estado. O HBB mostrou, através de faixas e banners, indicadores como, por exemplo, que o corte do recurso do estado, no valor de R$3 milhões por ano, poderá representar uma diminuição de 708 internações e 34 mil procedimentos ambulatoriais, impactando diretamente na saúde da população local e regional. Em 2014, o HBB realizou 7 mil internações e 362 mil procedimentos ambulatoriais pelo SUS. E o autismo e educação inclusiva são tema de debate entre especialistas na comissão especial. Veja na matéria da TV Senado com a repórter Mariana Capello. Na mesa estava o embaixador do Reino Unido no Brasil, Alex Lellis, a reitora da faculdade Brokenhurst, a senhora Dee Roberts, e o diretor do British Council, Luís Coradás. Estamos longe do ideal no que se refere às políticas públicas do nosso país em relação a todas as pessoas com deficiência. E não é diferente também do autismo. Mas eu tenho certeza que, mais uma vez, depois desse evento, as pessoas deverão se conscientizar melhor e começar a olhar de uma forma diferenciada, principalmente mais humana, para todos aqueles que possuem alguma deficiência e principalmente que possuem o autismo. A educadora britânica Dee Roberts trouxe um pouco da experiência como reitora da faculdade Brokenhurst. Ela lidera um grupo de instituições que buscam com o governo britânico políticas públicas para o ensino inclusivo e cuida de mais de 3 mil alunos em período integral. Parte deles se prepara para entrar no ensino superior. Outra parte faz curso profissionalizante. Dee Roberts ressalta que os alunos autistas têm habilidades específicas e que, por isso, merecem atenção especial. Our vision, our purpose is to help people make the most of their lives through learning. E a nossa visão, a nossa missão, na realidade, é fazer e ajudar com que as pessoas possam ter o máximo de sua missão de vida através do ensino. And we have 4 core values. Temos 4 valores principais. That learning has the power to unlock the potential of each individual. O aprendizado tem a possibilidade de destrancar, de destravar o potencial de cada indivíduo. Alex Lellis é embaixador do Reino Unido no Brasil e pai de um rapaz autista. Ele também destaca o papel do Senado na busca de uma educação inclusiva de qualidade. De fato, uma ação de inclusão e de mudar a cultura, com informação e explicar o que é, por exemplo, o autismo às pessoas. Também tem o papel de legislar também, mas eu digo sempre que legislação é um começo, mas não é o fim. O fim é incluir, melhorar a qualidade de escolaridade para todos os alunos. O seminário também foi uma oportunidade para debater a política nacional de proteção dos direitos das pessoas com espectro autista, sancionada no final do ano passado. O texto estabelece que o autista é deficiente para fins legais e garante o acesso à moradia, educação, saúde e assistência social. 128 duplas podem disputar o Torneio do Boi, que abre a programação esportiva do Parque Showfest dentro da MyFest em Estrela. Será no dia 22 de maio. As inscrições abriram nesta terça-feira e podem ser feitas até o dia 18 de maio. O torneio consiste na cobrança de pênaltis em sistema eliminatório. A dupla campeã ganha o valor equivalente a um boi, que neste ano foi fixado em R$1.000. A disputa ocorre no Parque Princesa do Vale, onde serão colocadas 4 goleiras para as disputas. É uma atividade divertida e que leva muita gente a prestigiar, informou o secretário de Esportes e Lazer, Júlio Saldanha. E o Senado aprova a lei da arbitragem, que evita que os conflitos cheguem até o judiciário. Saiba mais com Mariana Capello. O projeto aprovado pelos senadores amplia e estabelece regras para a arbitragem, uma forma de conciliar conflitos antes que eles cheguem ao judiciário.
O relator na matéria, o senador Pimentel, acatou apenas uma emenda de redação apresentada pela Câmara. A outra modificação, que previa publicidade para o uso da arbitragem em conflitos com a administração pública e uma regulamentação ao texto, foram rejeitadas. Agora o projeto depende apenas da sanção presidencial para virar. Os municípios cobram do governo do estado a construção e conclusão das obras de acessos asfálticos. O pedido foi feito em audiência pública realizada nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia. Veja com Renato Araújo. O encontro proposto pelo deputado Eduardo Loureiro, do PDT, presidente da Comissão de Assuntos Municipais, reuniu no Memorial do Legislativo prefeitos, vereadores e lideranças das comunidades que estão sem acesso por asfalto. Segundo o presidente da Frente dos Municípios Sem Acesso Asfáltico, órgão criado pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, as localidades precisam da obra para diminuir as dificuldades e garantir o desenvolvimento. Esses municípios estão na contramão do desenvolvimento por não poder ter investimentos de grande porte, por não ter acessibilidade. Então isso dificulta principalmente os pequenos municípios, municípios como é o caso do meu município, de uma região muito produtiva de grãos, que tem dificuldade no escoamento da sua produção. O secretário estadual dos Transportes e Mobilidade Urbana disse que o governo pretende conversar com as comunidades que ainda não contam com ligação asfáltica. O objetivo, segundo ele, é estabelecer prioridades para a realização das obras. Conforme Pedro Westphalen, a determinação do governador José Ivo Sartori é terminar todas as obras já iniciadas e depois procurar formas para a construção dos acessos restantes. Levamos todas essas considerações, essas reivindicações na avaliação que vamos fazer com o dinheiro disponível para fazer o que pode ser feito. O critério nós já temos, que é o critério de terminar o que foi começado e, dentro da disponibilidade financeira, programarmos juntamente com a sociedade o que poderíamos fazer. A nossa decisão é que, quando começarmos uma obra, vamos terminá-la. Dados do governo do estado indicam que até o ano passado, 105 municípios não contavam com ligação asfáltica. Deste total, 56 tiveram as obras iniciadas com recursos oriundos de empréstimos obtidos junto ao BNDES pelo governo anterior, mas apenas 15 acessos foram concluídos. O governo pretende terminar 10 obras que já estão em fase de conclusão e aplicar os 100 milhões de reais que sobraram no BNDES para concluir as 31 obras restantes. Os acessos que ainda não foram iniciados dependem de novos empréstimos a serem obtidos pelo governo estadual. Segundo o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, as obras já iniciadas serão concluídas ainda este ano. Nós vamos dar sequência às obras que vinham acontecendo, que elas já vinham ocorrendo. Então, com prioridade para as obras que falta pouca coisa para terminar, tem alguns trechos que estão praticamente concluídos, falta sinalização, falta 1 quilômetro, 2, então essas são as obras prioritárias. Para elas nós vamos dar total atenção e concluir, encerrar o contrato e entregar a obra para a comunidade. E nós temos aí um elenco de 31 obras, que esse sim vai ser o trabalho mais forte, que é onde nós vamos investir os 100 milhões que nos foram liberados por conta dos financiamentos do BNDES. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais disse que o governo do estado manifestou interesse em resolver o problema, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas pelo estado. Segundo o deputado Eduardo Loureiro, os objetivos do debate foram cumpridos. E agora vamos interiorizar as discussões da comissão e também propor a criação de um grupo de trabalho para poder dar andamento a esse debate que, evidentemente, não se esgota aqui. Ele vem de muito tempo e ainda vai muito longe, não é? Então, nós estamos propondo a criação de uma frente parlamentar, quem sabe até de uma subcomissão. Nós vamos debater hoje, inclusive, com os deputados da comissão sobre esses encaminhamentos, porque a audiência pública ela cumpre esse papel de promover o debate, mas agora vem os desdobramentos. Em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio, o Museu de Ciências Naturais da Univates participa da programação da 13ª Semana Nacional dos Museus, que ocorre entre os dias 18 e 24 de maio. O objetivo da atividade é aproximar museus e a sociedade, em um convite à reflexão, à discussão e à troca de experiências sobre determinado tema. Neste ano, o tema do evento é Museus para uma Sociedade Sustentável. O Museu da Univates participa da programação com a exposição Lixos Modernos, uma reflexão sobre os hábitos de consumo, gratuita e aberta a todos os interessados de segunda a sexta-feira. Além disso, no dia 20 de maio será realizada a oficina Lixo, Matéria-Prima no Lugar Errado,
que busca propor um espaço para discutir sobre os resíduos e hábitos de consumo e promover a confecção de artesanato por meio do reaproveitamento do material reciclável. A oficina ocorre a partir da 1h30 da tarde na sala 301 do prédio 7 da Univates, é na rua Avelino Tallini 171. As inscrições podem ser feitas pelo site www.univates.br/inscrições/eventos. Os participantes são convidados a doar 2 kg de alimentos não perecíveis que serão repassados a entidades da região do Vale do Taquari, voltada para crianças carentes. E veja como será a quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo, de volta ao Redação Informativo, trazendo a previsão para esta quinta-feira no estado e no Vale do Taquari. E nesta quinta-feira o tempo segue firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Apenas a faixa leste deve ter um pouco mais de nebulosidade e a chance de chuva no litoral nesta quinta-feira. Nas demais regiões segue com predomínio de sol e temperaturas mais baixas. As máximas não ultrapassam a casa dos 20 graus no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. É aquele amanhecer mais fresquinho e ao longo da tarde um pouco mais quente. Mas vamos ver como fica o clima aqui na nossa região, no Vale do Taquari. Em Lajeado, o dia amanhece ensolarado. A quinta-feira começa com 9 graus e a máxima chega aos 19 graus. Em Teutônia também, dia de sol, mas um pouquinho mais frio. A quinta-feira começa com 8 graus e a máxima pode chegar aos 18 graus em Teutônia. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa, muito bem acompanhados, sempre na sua companhia. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta quarta-feira, dia 6 de maio. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.